Gente, já comecei a chorar. Boa noite, uma paz de Deus para todos os irmãos. É uma satisfação estar aqui falando da palavra de Deus com vocês, irmãos, porque essa semana eu pedi para o pastor para mim poder estar aqui, né, dividindo com vocês essa passagem da minha vida, cara, porque essa semana foi um pouco assim, sabe, para mim, não sei, alguns irmãos chegaram até a mim essa semana, não foi foi uns 3, 4, por incrível que pareça, eu já tinha conversado com o pastor, e os irmãos olhavam para mim e falavam que eu era espelho para eles, cara. Aí eu, sabe, cara, eu falei, como que pode, né, meu? Deus é bom demais, cara. Porque o que eu passei, gente, foi, sabe, de 1000 pessoas da vida que eu vivia, uma é resgatada. As outras 99 morre, fica preso, se entrega para o diabo. O diabo ceifa a vida deles. Mas para Deus, gente, lembra uma coisa, para Deus nada é impossível. Nada. Eu mesmo não acreditava que um dia eu teria recuperação. Eu falava, esse ano eu morro. E aí passava 1 ano, passava 2 anos, passava 3, passava 5, 10, 15, 20, 25 anos. Foi uma vida de tribulação. Aí eu pedi pro pastor assim, né? Falei, pastor, queria dar meu testemunho. Ele falou, ótimo, chegou a tua hora. E aí, eu só não quero dar meu testemunho, eu quero trazer o meu testemunho junto com a palavra de Deus, porque foi Deus que me libertou. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra eles, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde entrou num navio que se destinava àquele porto, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e cair uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Amém. Até aqui, gente. Então, daqui a pouco eu vou falar para vocês aonde que essa parte vai entrar na minha vida. E agora eu vou contar um pouco do meu testemunho. Começou assim. Num certo dia, estava eu e meu pai, eu tinha apenas 10 anos, arrumando o telhado de casa, lá onde que eu morava, em São Paulo. E na hora que nós acabamos de arrumar esse telhado, tinha um corrimão de 1 metro, mais ou menos assim, e tinha uma árvore. Eu acabei de ajudar ele, fomos descer, estava descendo a escada. Meu pai já estava um pouco alcoolizado, que ele tinha problema com álcool.
ele bebia. E aí ele foi puxar uma galha da árvore, aonde que a galha não quebrou. Em vez dele soltar a galha puxou ele. Ele caiu de uma altura mais ou menos desse gesso e bateu a fonte. Depois de 3 dias, meu pai morreu de traumatismo craniano. Eu fiquei alguns meses na minha cabeça que eu tinha matado meu pai. Por quê? Essas telhas quebrou porque eu estava soltando pipa em cima do telhado e caí em cima do telhado e quebrei as telhas. Eu quebrei aquelas telhas. E aí eu fiquei na cabeça por muito tempo. E nesse mesmo ano me fugi para tirar isso da minha cabeça. Na onde? Nas drogas. Com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, eu já comecei a usar a maconha e a cocaína. E foi de primeira vez o vício. Eu já entrei de cabeça. Com 11, 12 anos eu já ia em Diadema, em Mauá, buscar droga para mim poder estar vendendo. E já estava envolvido com o tráfico de droga. Entrava, saía de várias favelas de São Paulo, de Diadema, Mauá, São Bernardo, centro de Santo André, favela do Elba, aonde que coisas que quem vive e nasceu aqui não sabe o que é, gente. É uma vida maldita. Você vê gente morrendo a troco de caixas de fósforo. E com 13 anos foi o pior de tudo. Que 13 anos eu conheci o crack. E aí o crack entrou na minha vida com um trago. Eu fiquei usando crack. E minha mãe descobriu que eu estava traficando droga já. E aí me mandou vir embora para o interior. Porque meu pai tinha morrido. E os familiares nossos, da parte do meu pai, abandonou tudo a gente lá. Minha mãe precisava ir trabalhar em lanchonete. E o almoço dela era coxinha, cara. E minha mãe não comia. Minha mãe não comia essas coxinhas para trazer para nós, para a gente poder jantar, cara. Que ela não tinha nenhum benefício ainda. Ela não tinha nada. E naquilo, as minhas 2 irmãs já tinham casado. E eu dava banho nas minhas irmãs, levava minhas irmãs para a escola, ia para a escola e voltava. E aí minha mãe deixava eu ficar brincando. Em vez de eu ir brincar, eu subia lá pro morro para vender droga. Aí eu poderia vender droga das 4 da tarde até as 7 da noite. Porque depois das 7 da noite é uma lei assim que é no crime que menor não podia ficar com maior. Sabe? Então aí eu tinha que ir embora. Aí eu guardava as minhas drogas em casa e um dia minha mãe achou. Minha mãe já estava desconfiada. E aí ela achou, foi na onde que ela me mandou para cá. Cheguei aqui no interior, nem ouvia falar de crack. Aqui não existia. E eu já era um dependente de crack. E como é Deus, né? Vim morar com meus tios, com a minha tia, com meu avô. E do nada parei. Coloquei a minha vida em dia, comecei a fazer voltei para os estudos. Fazia torneiro mecânico em Lins, lá na Industrial, antiga Industrial, onde é o Fernando Costa hoje, e estudava à noite. Aí um certo dia, aqueles certos amigos
me encontrou, falou, e aí, você é da onde? Eu falei, eu era lá de São Paulo, lá, irmão. De onde você era? Lá de Santo André. Eu era de lá também. Eu falei, beleza. Falou, tá um jeitinho de maloqueirinho, né, irmão? Eu falei, alguma coisa. Sou tranquilo, irmão. Ele falou, é o seguinte, cara, tem um baseado aqui, ó. Se você quiser, na hora do recreio, nós pula o muro ali, nós vai lá na praça, lá eu já apresento você pros caras. Eu falei, como o pastor fala, né? Eu não tenho nada para fazer, você também não tem. Juntou o útil com o agradável, deu coisa errada. Cheguei no meio da praça, conheci só as coisas boas de Guaiçara e rolou o primeiro baseado. Voltei na onde? Na Estaca Zero, porque aí eu comecei a beber, porque já não gostava muito da bebida, porque presenciei muitas coisas ruins com a bebida. Meu pai espancava minha mãe quando ele bebia. Nós precisava dormir debaixo de carro, porque ele colocava nós para fora de casa. Ele chegava em casa e arrancava os fuzil da caixa de força, que lá não é interruptor, é fuzil. E aí ficava tudo escuro e ele chegava e espancava a minha mãe. No outro dia nós olhava para a cara da minha mãe, os olhos tudo roxo, com vários hematomas no rosto. E aí foi indo. Então, aí o que acontece? Conheci certos amigos, abandonei os meus estudos. Começou as coisas boas na vida. Comecei a abandonar meus estudos, comecei a abandonar a minha família e comecei a vender droga de novo, aqui em Guaiçara. Antes de eu completar 18 anos, acho que eu já tinha sido preso umas 4 vezes. A polícia tinha ido em casa, tinha me pegado, tinha me humilhado, cara. Um dia eu saí de dentro daquela delegacia, tudo arrebentado, cara, o rosto tudo roxo, de tanto ter apanhado, cara. Comecei a apanhar meio-dia, os caras pararam de bater em mim 6 horas da tarde, cara. Tava tudo roxo, tava arrebentado, cara. E mesmo assim eu não tomei vergonha na cara, velho. Não tomei. E tava lá enfiado no crime de novo, cara. E aí foi indo. É 25 anos, gente. É história. É muita história. E aí, o que acontece? Fiz 18 anos. Trabalhava no Bertin, comecei a trabalhar no Bertin. Fui lá na Honda, financiei uma moto zero. Fui para São Paulo, busquei minha herança. Antes de eu chegar aqui, eu já tinha acabado com metade da minha herança. Tinha fumado tudo. Até dentro do ônibus eu usei droga do Reunidas. E o cara da Honda chegou com a minha moto em casa, que naquela época eles vinham até entregar. Aí ele chegou, falei, não, nem desce a moto. Ele falou, mas por que, Fábio? Eu falei, não, eu gastei todo o dinheiro. Aí minha mãe já saiu e falou,
pode levar a moto embora, que ele não vai ficar com a moto, que a moto eu ia pagar à vista, pela herança que eu tinha. Eu ia pagar à vista, e eu já tinha usado tudo o dinheiro em droga. Fiquei 3 dias invernado, sem aparecer na minha casa. Só apareci quando acabou o dinheiro. Ainda eu lembro até como que se fosse hoje. Minha mãe falou assim: acabou o teu dinheiro, né? E eu fiquei sem resposta. Ela falou: por isso que você veio embora. Porque acabou, porque se você tivesse dinheiro, você estaria na rua. E aí foi. Aí eu vi que eu estava acabando com a minha vida. Me internei pela primeira vez. Fui para uma casa de recuperação muito boa, em Pirajuí, psiquiátrico, psicólogo, terapêuticos, médico, tudo do bom e do melhor. Fiquei 6 meses internado, me recuperei, mas numa semana que eu saí de alta, falei, vou dar uma volta, né? Quem que eu encontrei? Os amigos, os verdadeiros amigos. Então um traguinho só, meu. Só um trago. Não vai te fazer mal. Nesse um trago, eu gastei R$2.000 em... Acho que foi no ano 2000 isso aí, ou 99. E aí foi só tragédia. Conheci minha primeira esposa. Vivi 15 anos com ela. Tive 2 bênçãos só. O resto só foi treva. As 2 bênçãos que eu tive foi os meus 2 filhos. Por ter nascido sadio, sem problema nenhum. Porque ela era dependente de álcool e eu era um dependente de droga em alto nível. Em alto nível. Porque eu fumava tudo. Tudo que eu tinha, eu trocava, eu vendia, eu não conseguia nada. E aí foi indo. Voltei pro tráfico. O que eu ganhei? Cadeia. Vamos lá. 2007. Preso. 4 meses e 10 dias. Saí pela misericórdia de Deus, porque os caras já faziam 1 mês que tava em operação na porta de casa. Os caras falavam que dormia em cima de uma árvore e via eu traficando a noite inteira. Mas não conseguia pegar aquela oportunidade certa para poder me prender. E o dia que me prenderam, me forjaram ainda. Porque eu tinha consumido tudo de noite. O que eu vendi foi pouco e o que restou eu consumi. E aí vamos. 2007, mais uma internação. Saí da clínica, me internei. 2 internação. 3 internação. 4 internação. E todas, até o final, saindo de alta melhorada. E nenhum progresso meu, cara, nenhum. E Deus sempre me livrando, sempre Deus me mostrando o caminho e me falando. Aí eu vi aqui Jonas, ó. Deus falando para Jonas: Jonas, faz assim. Jonas ia para o outro lado. Jonas, é por ali. Jonas ia para o outro lado.
a mesma coisa eu fazia. Deus me colocava numas casas de recuperação, aonde que tinha a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus, para seguir o caminho certo. E aí o que eu fazia? Eu ia no caminho inverso. E sempre me estrepava. Aí, e nisso foi indo. O Vini eu conhecia de relance, assim, de longe. Um dia, ele e a Vanessa me encontrou na rua. Você poda a árvore? Podo. Poda a minha árvore lá. Vamos lá podar. Acho que foi lá na loja. Eu passei por lá. Falou, ó, eu vou numa igreja e vocês não querem ir com nós? Ah, vambora. Não tem nada para fazer mesmo. E vamos lá. Pegamos, fomos lá na igreja. Na hora que ele chegou na minha casa, ele falou, nossa, você mora aí? Falei, eu moro. Ele falou, irmão, você é guerreiro. Sabe por quê, gente? Na onde que eu tava morando? Dentro de um galinheiro. Eu dividia com rato, com pulga de galinha e 2 garnizé o espaço. Por culpa minha mesmo. Porque eu tinha minha casa e eu fumei tudo que tinha dentro da casa. Até as tomadas. Até as tomadas eu ranquei para vender. Aí o Vini chegou em casa e falou, cara, como que você consegue viver ali? Eu falei, eu não tenho outro lugar. E mesmo ainda naquele lugar miserável, eu era humilhado, gente. Tinha dia que eu não tinha nada para comer. E uma pessoa que eu morava lá, vou falar, a mãe da minha ex-mulher, ela jogava um bife pro cachorro comer, mas não dava nem metade de um ovo para mim. E culpa minha, não é culpa de ninguém, é culpa minha, porque eu escolhi esse caminho. E aí vamos, sofri. Trabalhava o dia inteiro, ganhava razoável, muito bem, ganhava bem, tirava na faixa aí de uns 120 reais por dia. No outro dia cedo eu não tinha 2 reais para comprar pão, porque eu comprava bebida e droga e miojo para comer, porque não queria gastar, né? Eu vou economizar para mim poder comprar droga. Então é uma vida que ela é assim, hoje eu vejo, ela é horrível de ser contada. Isso que assim, eu sempre vou falar, eu vou dar meu testemunho. Mas aí eu fico pensando, cara, eu falo, poxa vida, velho. É muita história e histórias tristes, né? Porque mas aí eu lembro, eu falo, mas foi Deus que me tirou, velho. Foi Deus, então se é de Deus, eu tenho que falar. Eu tenho que levar. Eu tenho que falar para vocês que para Deus nada é impossível. Nada, gente. A gente passa por dificuldades, sim. Mas se a gente ter fé, acreditar, Deus vai nos socorrer como me socorreu. E aí, gente, foi indo. Aí, o que acontece? Cheguei um dia, eu estava tanto no uso da droga que eu
estava sendo enganado pela minha mulher várias e várias vezes. Um dia eu catei um facão de cortar árvore e coloquei no pescoço dela e falei, ó, a partir de hoje chega. Ou você vai pro teu canto e eu vou pro meu, ou vai acontecer uma bobeira. E aí a gente se separou. E nisso eu já tinha perdido meus filhos, viu? Já tinha perdido meus 2 filhos. Já estava morando com uma pessoa abençoada por Deus, porque meus filhos, quando estavam comigo, antes dele ir para lá, para a casa da pastora, meus filhos estavam sendo leiloados que nem gado. Não, eu fico com o loirinho. Não, eu fico com a loirinha. Ah, moreninha não fica. Ah, moreninha não dá porque ela tem a avó. E aí, cara, naquilo, quando eles foram embora, foi duro, cara. Aí foi na onde que eu me afundei mesmo. Porque a base da vida da gente é os filhos. A gente tem o sonho de ver eles crescer, eles aprender a ler, a escrever, a andar, a eles a namorar, a casar, um dia a ter netos, como a benção que Deus me deu esse ano. Você voa. É benção de Deus, cara. Eu agradeço. E aí, cara, antes eu tava perdendo tudo isso. Me separei dela porque não tava dando mais. Eu ia matar uma pessoa e ia se matar. E olha como Deus faz as coisas. É livramento. Porque aí eu me afundei. As pessoas falam assim, ah, tô no fundo do poço. Se você tá no fundo do poço, você agradece a Deus. Porque no fundo do poço, ainda você vai achar um pouquinho daquela água limpa. Na hora que você chegar no fundo da fossa, você vai estar desculpa da palavra, pastor, você vai estar na merda. Você vai estar lá, ó, no lodo. Aí é nada. Aí Deus vai lá e te estende a mão assim, ó. Certo? Porque é ali que a gente vai começar a dar valor nas coisas da vida. Porque eu voltei. Porque eu trabalhava. Eu estava no uso, mas eu trabalhava. Mas aí chegou um tempo, eu não aguentava mais trabalhar. Porque eu ficava noites, dias e noites sem dormir. Virado na droga. No outro dia eu não aguentava trabalhar. Aí desmaiava de tanta droga. E na hora que eu acordava fissurado. O que eu fazia? Eu ia roubar. E aí é na onde que tá chegando o fim da caminhada da pessoa. Que ela vai pro roubo, que nem a mãe da gente fala. É 2C. É cadeia ou cemitério. E eu tava no ponto de morrer. Porque até eu contei pro pastor um dia, eu roubei um cara. E o cara foi lá na porta de casa. Com 38. E aí ele entrou pra dentro. Eu tava sentado, agachado na sala. Porque tava um breu. E era um horário desse. Porque em casa não tinha nada. A minha luz era a espuma do colchão. Que eu arrancava, colocava fogo. E aí fazia aquela claridade. Aí eu já ia lá, preparava tudo que tinha que preparar. Apagava e puf, mandava bala. E aí ia. Aí esse cara chegou na porta de casa.
Quem já foi em casa lá sabe, na porta da sala, catou o 38 assim, ó. Falou, cadê esse vagabundo? Eu vou matar ele agora. Eu tava ali, ó. Ali na cadeira, assim, ó. Agachado. Aí eu vi que Deus estava na minha vida. Eu tive que arrepiar, gente. O cara falou que ia me matar ali, ó. E eu na frente dele e ele não me viu. O cara com o 38 armado. Falou, agora eu mato ele. Eu vi, mas eu não acreditei. Foi que nem Jonas. Deus falava, mas ele não obedecia. E eu não obedeci. E aí o que aconteceu? Em um ano, uma vez preso, 2 vezes preso, 3 vezes preso, 4 vezes preso, 5 vezes preso. Eu ficava 20 dias preso. Não, ficava 30 dias preso e 20 dias na rua. Depois eu ficava mais 30 dias preso, mais 10 na rua. Um dia o cara lá no CDP falou assim, mas você não estava aqui semana passada? Eu falei, eu estava. Ele falou, você está aqui de novo? Ele falou, mas não precisa nem tirar foto dele aí, ó. Vai ali, tem umas fotos dele ali, ó. Lá na parede tem as fotos dele. Já usa aquela foto mesmo. Não precisa nem tocar piano. Tocar piano é tirar as digital, assim, ó. Não precisa. Pega o mesmo papel. E aí... foi. Aí no ano seguinte, mais uma vez preso. Aí eu tirei um tempinho, hein? Juntando 2013 e 2014, eu fiquei esses 2 anos preso. Porque... E aí... Lá... é duro. Lá é um lugar muito ruim de ficar. Lá é um lugar ruim de ficar. E... né, não é fácil. Principalmente para quem ficou que nem no meu caso. Eu não tinha visita de ninguém. De ninguém. Não chegava uma carta de ninguém. Por quê? Eu decepcionei todo mundo, cara. Várias e várias pessoas me acolheram, me deu conselho, me ajudou. E eu virei as costas para todos, cara. A minha mãe que chegou a colocar cerca elétrica na casa dela. E na hora que eu ia lá, ela ficava da janela. Ela nem abriu o portão. Eu pedi um copo d'água para ela, ela não me dava, cara. Eu pedi um prato de comida, ela não me dava. Porque quando eu ia lá, eu roubava ela, cara. A minha própria mãe. E aí foi, gente. Saí da cadeia. A minha filha apresentou um pastor para mim. Ele tinha uma casa de oração. E o pastor era torto, gente do céu. Ai, misericórdia, o pastor era mais louco que o Batman, gente. Mas aquele lugar era abençoado. Aquele lugar era abençoado. Deus reinava ali porque ele fazia as coisas erradas dele. Mas nós chegava lá naquela praça Dom Bosco, nós catava tudo aqueles mendigos. Vamos embora para a casa do pastor. Chegava lá, nós dava banho, dava comida. E os que ficavam, permanecia, a gente arrumava emprego. Eles iam trabalhar e morava com o pastor. Mas aí o pastor dava umas erradas lá. Aí eu desobedeci um dia. Falei, pastor, vou lá na minha casa. Não vai, Fábio. Porque quando eu saí da cadeia, cheguei em casa, tinha um cara dentro da minha casa lá. E o cara era mais louco que eu. Que o cara falou que me encontrou lá na casa de detenção em São Paulo, que tirou cadeia comigo. Eu falei, irmão, eu nunca fui lá para esse lugar. Já fui preso um monte de vezes, mas para esse lugar eu ainda não fui ainda não, irmão. Já conheci a Cracolândia, morei na Cracolândia um dia,
Nunca mais na minha vida eu quero pisar naquele lugar. Hã? Só se for para resgatar aqueles irmãos lá. Só se for, pastor. E aí, cara, eu peguei e fui para casa desse pastor, para essa casa de oração. E aí, eu deixei esse cara ficar na minha casa, cara. Aí, um dia eu vim na casa da minha mãe, a minha mãe chegou em mim e falou que os vizinhos estavam reclamando que a minha casa tinha virado um lixão. Eu falei, mas como assim um lixão? O cara tá cuidando lá, não pode? Aí eu peguei e fui em casa. O cara estava fazendo a minha casa de depósito de reciclagem, mas era um depósito de lixo. Tinha pilhas de roupa dessa altura, no quintal inteiro, madeira, garrafa PET, misericórdia. Naquele fundo ele tinha uns tambor de 200 litros, cheio d'água, que ele guardava água, e aquela água ali ele tomava banho. Cheio de dengue. Aí o que acontece? Eu comecei a jogar aquelas águas para fora. Um dia aí eu peguei, fiquei um dia, 2 dias, no terceiro, e falei para ele que ele tinha... Aí voltei e falei para ele que ele teria que sair da casa. Ele falou, mas para onde que eu vou? Eu falei, não sei, irmão. Você vai ter que sair da casa, que eu vou arrumar minha casa, e é o seguinte, é melhor você sair. E aí passou um dia, passou 2 dias, no terceiro dia eu comecei a jogar, velho. Falei, não, esse cara vai sair hoje daqui. Comecei a jogar as coisas dele. Na hora que ele apareceu no portão, ele falou, por que você está mexendo nas minhas coisas? Falei, não, porque você vai sair daqui. E ele entrou, olhou na pia, pegou uma faca e me deu uma facada no pulso. Tá a marca aqui. Aí eu pulei para trás, eu falei, e aí, meu? Você tá ficando louco, tudo? Pá? Ele, não, eu vou te matar. Eu falei, então beleza. Aí eu olhei, na hora que eu olhei que tinha um pedaço de pau, o cara olhou do lado e tinha um facão de cortar cana. Foi na onde que ele virou a mão no facão e mandou aqui no meu rosto, aqui, ó. Onde eu tomei 32 pontos no rosto, arrancou uma lasca do osso da minha face, do meu rosto, e mais uma, e aí eu falo assim, é mais um livramento de Deus, né? Porque antes de eu aparecer, de tudo isso acontecer, ele sentava na calçada e ficava amolando o facão e falava para a vizinha, o dia que eu aparecesse ele ia me matar para poder ficar com a minha casa. E aí, mais um livramento de Deus. E aí o que acontece, gente? Eu fiquei 30 dias na casa da minha mãe, tudo, para poder estar me recuperando. E foi na onde que eu aí voltei lá para a casa do pastor. E aí é na onde que minha vida teve a transformação divina. Foi na onde que eu conheci a Aline. Foi na onde que eu conheci também o ministério. Depois que eu saí de lá, conheci o ministério. E a mudança da minha vida foi tremenda, né? Aí, antes que eu tô em sobriedade, agora vai fazer 4 anos, 5 anos que eu tô em sobriedade. Nesses 5 anos que eu estou assim caminhando com Deus, Deus fez tudo na minha vida. Em 35 anos, eu não consegui o que eu consegui nesses últimos 5 anos. Por isso que eu vejo que Deus está na minha vida. Daí eu escrevi uma coisinha simples. Aí vai passar o vídeo? Vai, rapidinho, pastor. Aí o que eu fiz? Eu escrevi assim, ó. O que eu tiro para a minha vida sobre Jonas
é que a gente deve ser obediente a Deus, gente. A gente tem que fazer as coisas de Deus e ouvir o que Deus tem para nós. Foi tudo que foi pregado hoje, o que a irmã falou, o que a irmã falou. A gente chega aqui e pergunta, pô, será que eu sou digno de estar aqui falando de Deus? Aí, tipo assim, cai uma ficha. Não, todos somos pecadores. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, a gente somos dignos sim de estar aqui falando de Deus. Gente, é maravilhoso estar trabalhando para Deus, estar servindo a Deus, certo? É muito bom. E também tem ter muita força de vontade e saber que é uma coisa assim, ó, e saber que é um lema que eu guardei comigo, ainda até falei pro pastor, porque, gente, essas pessoas falam, eu me espelho em você e tudo, mas eu não encontro força. Sabe por quê? Porque tem que ser assim, ó, eu quero, eu posso e eu consigo. Cara, gente, eu fumei crack 25 anos. Todos os caras que fumou crack comigo estão mortos. Estão mortos. Os caras estão mortos. Os que não estão mortos, tá aí, ó. Só falta empurrar, para não falar que não tá morto. E dá dó, velho. Dá dó, velho. Porque os caras vão na porta de casa, velho. Chega assim, não consigo, pá, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele tá com alguma coisa ali, ó, para vender. Ele fala, eu nem vou oferecer para você, irmão, porque... E me chama já de irmão, sabe, cara? Antes, sabe como que era? Era mascote. Era mascote pra cá, mascote pra lá. Hoje é irmão. Ô, irmão Fábio, não sei o que. Amém, irmão. Mas eu falo, irmão, você tem que perseverar. Se eu conseguir, vocês conseguem, cara. Sabe? Não é difícil. É bastar querer. Guardar isso na cabeça de vocês. Vocês podem, vocês querem e vocês conseguem. Certo? Tem que ser assim. Tem que ser. Ai, Deus está lá só esperando você fazer isso. Porque as bênçãos vão vir constante na tua vida. E aí, eu peço, solta o vídeo, pastor. Eu vou pedir para vocês ver o vídeo, para vocês ver o que é ter bênçãos. Como é a bênção de Deus na vida da gente. Olha como era a minha vida, gente. Eu morava dentro dessa casa, em cima de um colchão velho, onde eu arrancava as espumas para poder fazer a luz e comia comida do lixo. Quantas e quantas vezes a Noêmia falava para minha mãe, que minha mãe ela tem conta na Noêmia, ela falava assim, ó, eu tenho um vídeo de ver seu filho comendo o resto dos lixos meu aqui, ó. Então olha aqui, ó, o que é Deus aqui. Vamos lá.
Toda vez que eu vejo esse vídeo eu choro, cara. Porque eu vejo minha vida como que era, cara. E hoje eu vejo minha vida como tá. Gente, Deus é bom demais, cara. Seja obediente a Deus. Entre, se envolva com as coisas de Deus, cara. Olha o que Ele faz na vida de uma pessoa quando ela tá lá no fundo do poço, no fundo da fossa. Ele mostra que Ele ama aqueles pequeninos. Então, gente, eu agradeço, cara. Agradeço esse cara aqui, ó, esse pastor. Agradeço vocês todos, cara. Porque tem que ter fé, tem que acreditar, tem que lutar, gente. Não é fácil, não. Porque quando foi fácil, não prestou. Agora é difícil, mas olha lá, tá a prova aqui, ó. Foi difícil, mas hoje a vitória foi grande. Só tenho a agradecer, pastor. Obrigado. Deus abençoe vocês todos. Tem um amigo meu que a gente sempre conversa, né? E geralmente, às vezes, quando eu tô com uma coisa no meu coração, dificuldade, ou às vezes, por diversas vezes, vontade de parar e desistir, eu converso com ele. Aí, esses tempos, ele recebeu esse vídeo. Ele me chamou e falou assim: e se fosse só por essas almas aí? Se fosse só pela vida do Fábio e da Aline, tinha valido a pena. A gente espera a quantidade, mas não olha para isso, porque uma alma vale mais do que o mundo todo. E eu tenho muito orgulho de vocês, vocês são como filhos para mim. Deus sabe que eu e a Vanessa, por diversas vezes, já olhamos e falamos assim: vamos abandonar o Fábio e a Aline. Não dá, nós não aguentamos mais, mas Deus sempre levanta o nosso coração e nas horas mais difíceis a gente está lá. E isso aqui para mim é o maior orgulho que eu posso ter, é ter esse testemunho. Eu sei que não foi eu que te tirei desse mundo, mas só por eu poder fazer parte, nós do Ministério Discípulos, poder fazer parte desse momento da vida deles já é um privilégio para cada um de nós. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês em nome de Jesus, viu, querido? Essa é a primeira família desse projeto, Reformando e Imobiliando a Sua Casa. E eu sei que assim que nós acabarmos de honrar com os nossos compromissos, a gente vai abençoar mais famílias, inclusive daqui do ministério, que a gente sabe que precisa. Não desanime, porque a sua bênção também vai chegar na sua hora. É só você confiar que a sua bênção vai chegar. Deus escolheu eles para ser o primeiro, mas não vai ser o último. Vai vir outros após, e a hora que todos aqui estiverem honrados, a gente já começa para o lado de fora também. Deus abençoe em nome de Jesus. Aí fica até difícil falar depois do testemunho do Fábio. Fiquei bem emocionada, acho que todos, né? E oxalá se todos os jovens que hoje estão nessa vida pudessem ouvir a sua história. Que Deus continue te dando força para continuar seguindo esse caminho.